Timing, Review Lessons. Unit 2, Lesson 1, Part 2. Do I need a change? Bom, só para lembrar aqui nossos verbos, né? O verbo ter, comer, beber, tomar, have, had. O verbo precisar, necessitar, need, needed, needed. O verbo querer, want, wanted. E o verbo ser ou estar, que é o to be, né? Na sua forma presente seria am, is e are, dependendo da pessoa. E o was e o were passado e o been na sua forma de particípio, ok? Bom, vamos ver o verbo to be na interrogativa agora. Vocês se lembram que quando eu fazia a interrogativa com os verbos get up, wake up, o verbo to have, nós simplesmente no presente adicionávamos o do ou does antes do verbo. Quando fazíamos pergunta no passado, nós utilizávamos o did como auxiliar, repetíamos o verbo no presente, e no futuro utilizávamos o will como auxiliar. O verbo to be é um pouquinho diferente, ou seja, ele não vai precisar de auxiliares nem no presente, nem no passado. Então, como que nós fazemos a pergunta com o verbo to be? Basta que invertamos, né, a posição do verbo com o pronome. Então, olha só. Am I? Are you? Que na afirmativa era you are, passou a ser are you. Na afirmativa era he is, passou a ser is he. Na afirmativa era she is, passou a ser is she. Na afirmativa era it is, passou a ser is it. Are we? Are you? Are they? Ou seja, aqui eu tinha o I am, eu botei o am para frente do I, do pronome. Então, bastou que o quê? Que eu mudasse, né, de posição os verbos. Ou seja, eu passei os verbos para frente do pronome e fiz a interrogativa. Isso só acontece com o verbo to be e com mais alguns outros verbos, tá? Pouquíssimos. Porque o normal é a gente fazer uma pergunta no presente, usamos o do ou does. No passado utilizamos o did e no futuro utilizamos o will. Obviamente, se essa regra aqui para o presente funcionou, a mesma regra para o passado também vai funcionar. Eu tinha I was, na afirmativa, eu passei a ser was I. Eu tinha you were, passou a ser were you. Eu tinha he was, passou a ser was he. Eu tinha she was, passou a ser was she. Eu tinha it was, passou a ser was it. Eu tinha we were, passou a ser were we. Eu tinha you were, passou a were you. E were they. Agora, no futuro, ficou igual ao que vocês já tinham se acostumado, ou seja, botar o auxiliar will na frente e o verbo to be na sua forma infinitiva, que é o próprio be. Não vai ser am, are, nada disso, é a forma infinitiva do verbo, que é o verbo to be. Então, will I be? Will you be? É igual para todo mundo. Will he be? Will she be? Will it be? Will you be? Will we be? Will you be? Will they be? Ou seja, não mudou nada. Eu simplesmente utilizei o auxiliar will, né? Utilizei o verbo to be na sua forma infinitiva sem o to, obviamente, né? Aqui, igual para todo mundo, tá ok? Bom, então agora nós vamos ver de novo os verbos aqui, só para lembrar o verbo ter, comer, beber, tomar, entre outros significados. O verbo have, passado had, particípio had. O verbo precisar, necessitar, need, needed, needed. O verbo querer, want, wanted, wanted. E o verbo ser ou estar, to be, was, were, been. Ok. Vamos ver aqui umas frases, né, utilizando o verbo to be, como nós já havíamos visto na lição anterior, né? Só que agora nós vamos utilizar na forma interrogativa esses verbos. Lembrando que verde está no passado, vermelho presente e azul futuro. Então, você estava em casa ontem à noite? Ou seja, você estava, you were. You were. Só que na pergunta eu tenho que botar como se fosse estava você. Então, were you at home last night? Onde você estava? Mesma coisa. Onde estava você? Eu ponho isso aqui para frente. Where were you at? Ou então, simplesmente, where were you? Por que ela está cansada? Bom, vocês sabem que quando eu tenho um pronome interrogativo como onde, quando, porquê, como, ele sempre vem antes e logo em seguida o verbo. Então, transfiro o verbo para cá. É verbo no presente, she is. Então, vou fazer o quê? Why is she tired? Como eles estão hoje? Como em inglês é how. Estão é are, porque eles estão, they are. Eu pego o are, trago para cá. Então, how are they today? O que elas são? Aqui no caso, eu estou perguntando o que elas são. Pode ser uma questão de profissão, né, ou atividade que elas façam. Então,
Elas é they. E aqui é are. Então seria aqui, what are they? Mas vamos dizer aqui que nós podemos também perguntar de outra maneira. What are they? O que, que elas são? Então posso perguntar what do they do? O que, que elas fazem? Se for na questão de atividade profissional. Né? What do they do? Elas são engenheiras, são médicas, whatever. Né? Então, what are they? O que, que elas são? Agora, onde vocês estarão ou vão estar hoje à noite? Aqui, tipicamente futuro, né? Onde vocês estarão ou então vão estar hoje à noite. Hoje à noite é tonight. Né? Tonight é hoje à noite. Então, onde vocês estarão? Sabemos que é futuro, vamos usar o will aqui. Where will you be tonight? Ou seja, onde vocês estarão hoje à noite? Where will you be tonight? Quantas pessoas estavam lá ontem à tarde? Quantas pessoas? É que vocês não conhecem esse quantas pessoas aqui. Né? Quantas em inglês é how many. Pessoas, people ou persons. Né? Então, how many people, passado. Were, aonde? There, yesterday afternoon. How many people were there yesterday afternoon? A Susan está em casa ou na praia? A Susan está em casa ou na praia? Bom, aqui está Susan is. Eu vou perguntar aqui, botar o is para cá. Esses artigos que nós usamos como a Susan, o Pedro, o João, nós não utilizamos em inglês não. Então aqui fica assim, Susan está em casa? Is Susan at home or at the beach? Desculpa, is Susan at home or at the beach? O Mike e a Susan estavam em Nova York. De novo aqui não usa esse o nem esse a aqui. Estavam é were, porque é eles, né? Eu boto para frente aqui. Então, were Mike and Susan in New York? Você está bem? Em inglês é fine, né? Ou well ou fine. Você está, you are. Perguntando, are you fine? Então vamos lá. Were you at home last night? Where were you? Então, where were you at? Why is she tired? How are they today? What are they? Ou então, what do they do? O que, que elas fazem? Where will you be tonight? How many people were there yesterday afternoon? Is Susan at home or at the beach? Were Mike and Susan in New York? Are you fine? Bom, aqui é o final da lição 1, parte 2. Ok? Obrigado.